FM, situada na Rua Mauá, 1377, Sala 303, Centro, Ibirubá, Rio Grande do Sul. Muito bem, estamos de volta com o Jornal da Cidade, é 13h06, 13h06, e já estamos ao vivo também através do nosso Facebook, recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cidade para mais uma entrevista da nossa série de entrevistas aí com pré-candidatos, partidos políticos aí para as eleições de 2024, hoje recebendo o Republicanos, aqui nos estúdios da Rádio Cidade, o Alberi Benin, que é o pré-candidato a prefeito, né, pelo Republicanos. Depois tu me explica como é que diz o teu sobrenome aí, Alberi, que eu tô ainda entrando na onda, né, como que pronuncia? Boa tarde, uma satisfação mais uma vez estar aqui no teu programa. O meu nome é nome de alemão, né? Alberi Antônio Benin. Benin. Isso. Benin, muito bem, Benin. Uma hora eu aprendo aqui, né? Devagarinho, faz um ano e pouquinho que eu tô aqui, né? Então, diz que o alemão tem um dialeto bem difícil, né? Para quem não é acostumado, mas depois que tu aprende ali os verbos principais ali, aí vai que é um doge, né? Não, realmente o alemão é mais difícil um pouco. Alberi, seja bem-vindo aqui. A gente está num ano aí muito importante para a cidadania, muito importante aí para o município, né? Afinal, vamos ter eleições municipais, vamos ter aí a renovação dos mandatários aí nas prefeituras, câmaras de vereadores também com seus vereadores, né? E aí a gente aqui na Rádio Cidade, desde o início do ano, depois que passou ali aquelas pautas de final de ano e tudo mais, a gente abriu espaço aqui no Jornal da Cidade para receber todos os partidos políticos, para trazer a sua análise, sua reflexão, seus pré-candidatos aqui, né? Para que a gente possa ser instrumento, né? Para a população juntar elementos que depois vão ser aprofundados na campanha eleitoral para tomar lá em outubro a decisão em relação ao futuro do município. Então seja muito bem-vindo, e eu quero, antes de mais nada, assim, pedir uma breve apresentação, até para aquelas coisas que eu ainda não saiba sobre você, né? Quem é o Alberi? Né, como que começa a caminhada política do Alberi, da onde ele vem, né, onde que ele se movimenta, né, para depois a gente entrar nos detalhes. O Alberi, que ele não é dirigente do Republicanos, ele está aqui na condição de pré-candidato do partido, indicado pelo partido para ocupar esse espaço para o partido. Na verdade, eu ainda não estou indicado pelo partido. Eu me coloquei à disposição do partido. Muito bem. Tem outros nomes do partido que também acredito que tem alguma intenção também, então a gente respeita a todos. Mas eu sempre me coloquei como pré-candidato com a intenção de participar da chapa majoritária. E o meu currículo, na verdade, eu fui vereador por 20 anos, né? Fui 5 mandatos de vereadores. Depois tive a oportunidade de ser vice-prefeito juntamente com o Abel. E agora estou nesse período fora tanto do legislativo como do executivo, mas sempre participando e acompanhando a política local, e sempre com a intenção, né? Eu acredito que é uma missão de vida que eu tenho, que me propus isso ao longo dos anos, e acredito que a minha trajetória ainda não está encerrada. Então, sempre busquei esse espaço com meus amigos, meus apoiadores, e me colocando sempre à disposição e também procurando sempre trazer minhas ideias, minhas colocações no sentido de colaborar cada vez mais com a nossa sociedade birubense. Claro, Bri, claro. A gente sempre sabe que o pressuposto, acredito eu, para qualquer político, né, é estar à disposição, né, dos seus enfim, dos seus companheiros, né, para a caminhada, né, para a jornada que cada ano eleitoral desperta. Mas vamos entrar agora para dentro do Republicanos, né? O Republicanos tem uma história aqui de transição aqui em Ibirubá, né, Alberi? Exatamente. Então, ele nasce lá a partir do Democratas, né, que tem ali toda a sua organização ali, e aí em um determinado momento o partido faz essa migração e se constrói. Isso foi ali início dos anos 2000, se não me engano. Foi na pré-eleição do Abel, né, na vinha do Abel. Na verdade, o partido foi construído em questão de dias, na garagem, no recinto do seu Rudi Schweik, lá onde nós organizamos por alguns ovando e mais alguns que puxaram à frente, numa reunião lá que nós tomamos a decisão, e a partir daí construímos o partido e conseguimos
chegar à frente do Executivo através da candidatura do Abel, juntamente com a minha, e logramos êxito. E já elegemos 2 vereadores também. E foi a nossa trajetória curta, mas ela tem uma história bem bonita. Muito bem. Vamos lá então, Alberi. Aí começa, a partir da eleição do prefeito Abel, surge uma liderança nova naquele momento ali, né? E se mantém ali aquela construção chamada Frentão. E aí o Republicanos assume então o protagonismo em 2 mandatos, né? Com o prefeito Abel, né? Num primeiro você como vice e no segundo o ex-vice-prefeito Mário, em memória aí, né, cumpriu, que termina este mandato agora, né, com o Republicanos de vice, né. E agora parte-se para um outro momento, né, que é sentar na mesa novamente, né, não que em todas as eleições isso não tenha acontecido, né, mas sentar na mesa novamente e discutir então quais serão os melhores nomes aí do chamado Frentão para apresentar para as eleições de 2024. E aí, Alberi, como que está essa discussão, como que está essa construção? Na verdade, para recapitular um pouco essa história do Frentão, ela começou já com a eleição do Fux e do Mário, que aí veio a cassação e para nossa felicidade, foi a candidatura do Rogério e o prefeito Carlos, foi construída e logramos êxito com certa facilidade naquele pleito sucessório do Fux. E, posteriormente, o Carlos e o Rogério se reelegeram e, a partir daí, chegou a nossa vez. E hoje a gente está construindo novamente, juntamente com esse grupo. Houve algumas baixas do grupo agora, recentemente, né? Mas é importante que se diga que o nosso partido ele está aberto ao diálogo com os demais partidos, a gente está sempre aberto a novas adesões por parte do grupo, acho que o grupo todo está aberto a isso. Inclusive, nós tivemos já manifestações várias de convites e participações para discutir algo mais. Eu sempre digo que eu participo de um projeto junto ao Frentão e que teve muito êxito. Nós construímos muito, nós participamos como vereador e depois como vice-prefeito e acompanhando agora a administração do Abel, onde se construiu, eu digo, erradicamos a falta de água no interior, levamos internet ao interior, melhoramos em alguns momentos muito a condição de qualidade de vida no nosso interior, inclusive com a propriedade segura juntamente com a Emater. Na cidade nós procuramos montar um projeto de asfaltamento na nossa cidade, que hoje tu pode entrar lá de um ponto da cidade, atravessar a cidade, onde todo ela tu pode andar por asfalto. Ainda não está como a gente queria, como a gente imaginava, mas evoluímos muito nesse sentido. Acredito que participamos de um projeto onde a nossa saúde é de muita qualidade, comparando com outros tantos municípios do nosso porte. Uma educação onde nós privilegiamos as creches, onde as mães possam colocar seus filhos nas creches para ter mais acesso ao trabalho, inclusive oportunizando essas pessoas a trabalhar nas nossas empresas, que eu acredito que com a falta de mão de obra que nós temos hoje, isso colabora muito com as nossas empresas também, então eu acredito que é um avanço muito grande. É exemplo de tantos projetos que a gente construiu de lazer, como academias ao ar livre, e priorizando tudo que vem de qualidade de vida à nossa sociedade. É bem verdade que nós precisamos avançar bastante, tem muitas coisas de administração que são discutíveis. Um exemplo hoje é a terceirização, que hoje está muito, que estava muito em voga e muito solicitado, inclusive, pela população, que hoje está bem discutível isso aí. Então, são situações que as coisas vão mudando, os tempos mudam e as situações de administração também mudam. Mas eu acredito que eu participo de um projeto ao longo desses anos que tem contribuído muito com a melhoria da qualidade de vida, colocando Ibirubá num patamar bem melhor. A gente que está aqui, que vive na aldeia, às vezes não percebe as melhorias, ou se acomoda, ou esquece da evolução que houve. Mas quando tu vê as pessoas de fora virem enaltecer a qualidade de vida, a melhoria de Ibirubá, a condição que Ibirubá tem no cenário regional e estadual, a gente vê que nós temos que ter muito orgulho do nosso Ibirubá. E eu me julgo numa dessas pessoas que ajudou a construir isso. Então, por isso que sinto que ainda posso fazer algo mais. Mas e nesta, tu falou, né? Falou toda essa questão, mas eu
essa questão do diálogo com o Progressistas, por exemplo, como que está isso? Não, está bem evoluído, sempre teve, né? Na verdade, como nós estamos participando de um grupo que tem muitas lideranças, e esses dias, numa outra emissora, o radialista me questionou, vocês têm muitos... muito cacique para pouco índio. Exatamente ao contrário, falta o cacique, falta, de repente, no nosso grupo, Tem muito alguém índio. que chega e diz, bom, líder tem, mas quem é o nosso líder maior? O cara que diz, vamos por esse caminho. Então, às vezes, falta um pouco isso. Mas pelo excesso de pessoas capacitadas que nós temos, exemplo dos vereadores, outras pessoas que militam juntamente ao nosso grupo, e também é aquilo que eu te falei antes, a gente sente hoje, e eu mesmo me considero muito feliz por muitos convites que existem de outras agremiações políticas partidárias que me convidam a participar. O Alberi já foi procurado pelo PL? Olha, eu tenho um contato preliminar agora do presidente do PL que quer conversar comigo. Então, não posso dizer que é um convite, mas eu tenho um convite para conversar com ele. Então, já é um motivo mais, né, que eu tenho. Então, eu não sei exatamente qual é a intenção, se é de me convidar para participar ou para discutir algo, eu não sei. Ainda vou descobrir na minha conversa, porque é um amigo de muitos anos, o Luciano, que é o presidente do PL. Uhum. Mas são situações que se apresentam em Ibirubá, acredito que nós temos muitas pessoas interessadas em ver o desenvolvimento, fazer as coisas acontecer, muitas entidades aqui que fazem com que as coisas aconteçam, e por isso que cabe aos líderes fazer com que as coisas realmente sigam o melhor caminho. Alberi, e falando em republicanos, né, a gente tem várias lideranças do republicanos hoje, né, junto contigo, né, que teriam, digamos ali, essa legitimidade, né, como tu disse aqui na tua fala, né, que outros companheiros também estão neste processo. A gente tem o Wagner, tem o Fux, né, tem o próprio Gabriel, né, pessoas que têm aí uma trajetória e um comprometimento com o partido, né, que talvez aí desde essa primeira reunião lá na casa do Rudi Schweing até hoje, né, sempre estiveram juntos nessa trajetória construindo isso, né. Tu achas que a primeira coisa assim, o Progressistas tem hoje um nome tanto para cabeça de chapa quanto para compor. O Republicanos também tem nome tanto para cabeça de chapa quanto para compor. A pergunta que eu faço é, hoje o Alberi, ele está em qualquer posição definida pelo partido para ser o soldado dessa eleição? Na verdade, eu sempre me coloquei como pré-candidato a prefeito. A minha intenção é essa. Mas a gente também não pode ignorar o fato de em algum momento, de ceder, mas na verdade é uma coisa para ser construída ainda. Hoje eu me coloco ainda como candidato, a minha intenção sempre foi essa, até para não frustrar as pessoas que sempre me apoiaram nessa ideia, eu preciso manter firme a minha posição. Acredito que respeito dos outros partidos também, que têm intenção. A gente sabe que o ex-prefeito Carlos hoje está numa campanha também como pré-candidato. Você citou dentro do nosso partido o Gabriel, o Wagner, o próprio Wander, mas especialmente o Fux, que sempre foi uma pessoa que começou todo esse processo, que ainda nunca pode ignorar o fato que tudo começou com ele. Ele concorreu 2 vezes, da primeira, numa eleição, quando ninguém queria concorrer, ele colocou seu nome à disposição, concorreu, não logrou êxito. Posteriormente a isso, fomos vencedores e começou todo o processo ali. E foi desenvolvido todas essas atividades administrativas graças àquele começo. Então a gente tem que ter muito presente e respeitar a vontade de cada um, a intenção, e construir um grupo sólido. Mas eu ainda quero te dizer que eu sempre defendi, não só aqui na tua emissora, como em qualquer oportunidade que eu tive, uma coisa maior para Ibirubá. Uma coisa meio consensual. A palavra consenso não tem soado bem. A sociedade em si, os militantes que gostam da disputa política, elas não aceitam muito essa ideia. Mas as pessoas que realmente são formadoras de opinião, que querem ver o desenvolvimento de Ibirubá, já pensam de certa forma diferente. E eu acredito que isso poderia ser construído. E se isso realmente acontecesse, eu seria o primeiro a dar o meu espaço, a dar o meu lugar, desprovido de qualquer vaidade, de qualquer intenção. Mas eu acredito que as vaidades que realmente atrapalham essa ideia. Porque aí vem aquilo que diz assim que mas o meu partido vai ficar fora, só tem lugar para um, só tem lugar para 2.
e essa situação que se cria e as coisas não amadurecem. Agora, se realmente as pessoas... Hoje tem um movimento aí, liderado pelo PL, que a gente não pode ignorar, que está tentando construir uma ideia aí, mas se esse grupo viesse discutir juntamente com os outros grupos do cenário político municipal e tivesse todos desprovidos de nenhum interesse pessoal, esquecer um pouco do próprio umbigo, eu acredito que podia ser construída uma grande obra para Ibirubá, porque Ibirubá tem um potencial muito grande, tem um povo empreendedor, povo trabalhador, lideranças não só no meio político, em todos os segmentos. Nós temos um potencial fantástico no agro, na construção civil, na indústria, num todo. A educação nossa, às vezes contestada, mas acredito que vamos analisar os professores, as pessoas que cuidam dos nossos filhos, é tudo de uma excelente qualidade, pessoas de grande índole. Nós temos tudo para ainda explodir mais. Então, acredito que seria um desafio muito grande e eu provoco em cada oportunidade que eu tenho, isso porque eu acredito que é do meu coração e é da minha índole sempre fazer isso, porque eu acredito muito nessa ideia e que se as pessoas realmente quisessem esquecer do que não, porque tem que ser o meu grupo ou tal grupo que vai mandar, e isso não me serve, se fosse deixar isso de lado, nós poderíamos construir um Ibirubá sem inveja no Estado. Tenho certeza, porque hoje nós temos um potencial. Hoje há pouco eu estava vendo o jornal ali e analisando o município, está de aniversário agora no dia 28, e outros municípios da região emanciparam no mesmo dia que Ibirubá. Sim. Sem nenhum demérito aos outros municípios, mas vamos colocar na posição regional os municípios que emanciparam juntamente com Ibirubá, que tem as mesmas características de atividades de comércio, de indústria, especialmente da agricultura, e que não tiveram o mesmo êxito que nós. Então, quer dizer, isso é graças... mas eu quero entrar num detalhe nisso, é bom que tu traga esse tema em voga, mas antes tem alguém que aqui está na linha aqui, quer te dar uma saudação, não pôde estar aqui no estúdio hoje, mas quer te acolher aí também. Ademir Camargo está na linha? Oi. Está nos ouvindo? Tá trovejando muito e tá dando uns relâmpagos muito fortes aqui. Tá difícil de falar no telefone, mas deixa eu ajeitar aqui o meu retorno aqui. Olha, Cristiano, eu sempre gosto de... Pena que eu não pude estar aí. A gente ainda está se recuperando, mas agora sim, agora já dá para ouvir o retorno. Fica difícil trabalhar sem o retorno. Mas eu sempre gosto gostaria de estar presente aí no estúdio para falar com o Alberi, uma grande pessoa, um grande amigo meu, foi amigo do meu pai, foi amigo do meu sogro, enfim, da minha família, né? E o Alberi, quando a gente eu digo sempre, a gente é adversário político, mas a gente sempre convém das mesmas atitudes, quase praticamente dos mesmos pensamentos e daquilo que Ibirubá quer, do engrandecimento de Ibirubá sempre. Então, Alberi, queria dizer para ti um grande abraço. Tá? Eu sei que você, muitas vezes, a gente se fala na rua, se conversa e tal, e a gente sempre teve praticamente, digamos assim, os mesmos fundamentos. É ver Ibirubá crescer, é ver ter um Ibirubá melhor, e o senhor falava, inclusive, eu ouvi atentamente aqui, né, do que Ibirubá, os outros municípios. Hoje nós não perdemos nada para Caxias do Sul, nós não perdemos para Anometoque, que se emancipou junto, nós não perdemos para Panambi, que também se emancipou junto, né? Por quê? Porque pessoas, assim como o senhor e muitos outros que passaram por aqui, vereadores, prefeitos, autoridades, enfim, pessoas da comunidade e empresários, queriam isso para Ibirubá, esse desenvolvimento que está acontecendo hoje. Mas eu tenho uma pergunta para ti, né? O Alberi quer continuar na política? Está com o seu nome à disposição, Alberi? Quer ser prefeito ou quer ser vice-prefeito, Alberi? Eu quero ser prefeito, Camargo. Será que eu posso responder direto, né? Mas, na verdade, a gente tem que participar de um conjunto da obra, né? Construir, né, Camargo? Mas, na verdade, eu nunca abandonei a política, eu sempre gosto. Ontem uma pessoa, meu amigo do peito, me disse, Alberino, o que tu quer? Vai cuidar da tua vida, vai cuidar do teu filho, da tua esposa, das tuas atividades lá. Mas, não sei, tá no DNA, né, Camargo? A gente gosta disso, eu acredito que, como eu falei antes, é uma missão de vida. E eu me dispus a isso ao longo dos anos. E acredito que não encerrei ainda, mas se tiver, como eu falei antes, um projeto maior, mais grandioso, eu posso apenas colaborar, também vou me sentir muito feliz e, de certa forma, vou
se tiver que encerrar daí, após isso, um ciclo da minha vida, eu vou encerrar dizendo que eu logrei êxito na minha proposta, porque eu sempre defendi essa ideia. E quando eu falo em consenso, quer dizer, mal interpretado, Camargo, não é uma coisa... Não é por toda a vida, mas um momento, assim, para Ibirubá dar uma guinada, só apenas isso. Porque nós temos um exemplo aí da 15 de novembro que evolui muito graças ao entendimento da sociedade local, mas também da sociedade política da 15 de novembro. E é exemplo de outros municípios também. Não uma coisa para uma vida toda, mas para um momento da história. Isso aí, Camargo, sobreviveu aí ao trovão, aí, rapaz? Nossa senhora, tá complicado. Mas, bom, a chuva sempre é bom, sempre é bom. Alberi, olha, eu tenho mais, o Cristiano, não sei se tem alguma pergunta para fazer, mas eu tenho uma pergunta que todo mundo quer fazer, Alberi, para ti, porque você labutou muitos anos como vereador, foi vice-prefeito, você conhece demais Ibirubá, e hoje, Alberi, a gente vê aí as nossas empresas, o pessoal fala em projeto, nunca ninguém quer dizer, a gente tem um projeto. Mas quando a gente tem um projeto, eu acho que a gente tem que colocar para alguém, colocar em prática. Que nem o caso aí da escola da Hermane, que ficou, aí vocês deram um seguimento, que nem o caminhódromo, que foi uma ideia da vereadora Neia, que se deu seguimento, a insistência de se fazer a Júlio Rosa, que para mim não está acabada, não está concluída essa obra ainda, mas uma série de coisas e outras que tem. Mas, Alberi, não acha que nós temos que unir força, independente daquilo que você sempre prega, independente de forças políticas, para nós termos hoje um parque para que nós possamos realizar o nosso... Teve aí a Cotribá com desenvolvimento de culturas, há poucos dias atrás, aí com um grande dia de campo, né? O Conecta Agro, Cotribá, a Venstudo fazendo 60 anos de aniversário, e nós, 60 anos, e ainda não temos um parque de exposição. O que está faltando, Alberi, para que se enxergue no entendimento com os empresários, assim como o Nometoc, o prefeito ajudou, a cooperativa encampou, e hoje nós temos uma das maiores feiras do Brasil. Por que isso não pode ser feito em Ibirubá? Porque o que está faltando? Falta dinheiro, falta terreno, falta boa vontade para que aconteça um parque de exposição aqui em Ibirubá, Alberi. Camargo, esse é um tema de muita relevância. Eu acredito que uma das minhas frustrações como vice-prefeito é não ter realizado isso. Eu vejo que nós temos um espaço amplo ali junto à Sociedade Hípica Birubense, que eu sempre defendi isso, que ali possa ser construído um projeto sem excluir nenhuma entidade que participa lá hoje, mas buscar junto às empresas e, quem sabe, desafiar os projetistas para desenvolver uma ideia lá dos espaços e construir junto às empresas uma ideia. O que eu vejo na prática? Que cada empresa tem o seu espaço já pré-definido, aí pode construir sua sede, seu local lá, para os futuros eventos, a exemplo que temos em Juí e outros lugares. Então, eu acredito que isso é uma das carências do nosso município, exemplo de outras também que temos, mas especialmente, como você tratando de Ibirubá, um município polo, um município que já foi município modelo do Estado, acredito que isso realmente é uma das grandes carências. Nós dependemos hoje de espaço de terceiros para realizar eventos. E nós temos condições, tranquilamente, quem sabe, buscar recursos junto à bancada gaúcha, onde todos os deputados aportariam um recurso numa prática só, e também junto às empresas, fazer um desafio das empresas para colaborar nesse sentido, como também eu vejo a carência, Camargo, que eu gostaria de abordar na área da habitação. Hoje nós temos um grande desafio nesse sentido. E a gente sentiu que muitos investidores trabalharam e projetaram loteamentos, mas ainda nós temos aquela carência das pessoas bem humildes, que não têm sua casa, que não têm seu terreno, e também o desafio de atrair gente de qualidade para morar em Ibirubá. E a gente sabe que nós temos uma grande qualidade de vida aqui, mas com um custo relativamente alto. Então, nós precisamos transformar isso numa realidade mais acessível às pessoas que venham de fora para trabalhar e empreender em nosso município. Camargo, eu agradecer a tua participação, vamos seguindo por aqui, muito obrigado, viu? Tranquilo, só que com relação para complementar aí rapidinho, vou desligar aqui porque realmente o temporal aumentou bastante, né? Vou ter que levar
daqui a um pouquinho eu vou ter que ir até o médico. Mas assim, ó, Alberi, eu vejo o seguinte, ó, muita gente fala, saiu agora os loteamentos aí, se deu muita casa, se promoveu aí a habitação e tal. O Cristiano é um que veio de fora, adotou Ibirubá e quer ficar em Ibirubá, quer amanhã depois... por que não se seguir um projeto de cidades da arredores onde construíram prédios onde se distribuiu o caso com Minha Casa Minha Vida, com o governo do estado, juntamente com o governo federal, também com o município, para que as pessoas de baixa renda, eu digo aquele pobre que não tem condições, que paga aluguel, que não vai conseguir captar dinheiro e pagar uma prestação, que essas casas que não sejam inteiramente de graça, mas que ele possa colaborar pelo menos aí com um troco por mês, um fixo de um determinado tempo, para que se possa comprar e possa se completar outras pessoas. Por que não se fazer prédios, edifícios, que daí um recurso, sobra o recurso, porque se você vai comprar 30, 40 terrenos, você pode comprar 2 ou 3. Alberi, um abraço para ti, Cristiano, um abraço para vocês aí. A gente está torcendo aqui para melhorar, para poder estar aí no estúdio, que é o que a gente sabe fazer. Parabéns para ti, Cristiano. Desculpa te deixar meio sozinho essa semana aí com a viagem do Aldrey, mas tu tá de parabéns, está conduzindo muito bem aí, sucesso mais uma vez. Alberi, sucesso para ti, um grande abraço. Obrigado, Camargo. Valeu, Camargão, obrigado pela participação. Pois é, esse desafio, né, Alberi, aproveitando aí a fala do Camargo também, a gente sempre busca essa reflexão. Se tu olha para o histórico, né, e agora a gente teve aí a assinatura de 33 terrenos, eu acho que foi, né, que foi assinado aí para o novo loteamento, né, mas diante da demanda de Ibirubá, ainda é muito pouco, né, o que falta, Alberi, para a gente avançar nessa questão da moradia, porque do déficit que a gente está vendo, e aí eu quero trazer essa comparação, tu falou antes da questão dos municípios que se emanciparam junto com o Ibirubá e aonde eles estão. Alberi, Panambi se emancipou junto com o Ibirubá no mesmo ano que Ibirubá e tem o dobro da população de Ibirubá. Por isso que eu falei... Né? Tem lá também o metal mecânico como referência, assim como Ibirubá. Tem lá o cooperativismo muito forte, assim como Ibirubá. Tem lá a questão da imigração alemã muito forte. Era uma colônia também. A diferença de lá é que era uma colônia pública e aqui era uma colônia privada, né? Mas a essência é a mesma. E por que Panambi seguiu? É a 158 que passa do lado, é o acesso asfáltico, é toda essa questão da infraestrutura. Por que em alguns aspectos a gente segurou? Por que a gente não dobrou a população aqui em Ibirubá? Eu acredito que por isso que eu falei, eu tive o cuidado de falar regional, porque se eu for pensar em Frederico e Marau, que emancipou também nos mesmos dias, exemplo de Panambi, são municípios e cidades que desenvolveram bem mais do que Ibirubá. Isso eu tenho bem presente, por isso que eu falei aqui na nossa região, né? Então, mas esse exemplo e essa comparação que você faz, realmente... Mas pode ver que Marau teve a característica mais dos frigoríficos lá desse setor, o metal mecânico em Panambi, quem sabe o Frederico por causa do eixo de rodoviário, que isso faz muita diferença, mas Ibirubá hoje ele está num patamar regional bem superior aos demais, sem nenhum demérito, administrações dos outros municípios, mas eu acredito que se nós estamos nesse patamar, também foi pela qualidade política dos nossos administradores. Tu vai perceber que cada um do seu jeito, mas todos tiveram o seu nome marcado na história por bons atos de Ibirubá. Eu não lembro de nenhum momento que teve uma administração que foi desabonada, que o Tribunal de Contas não aprovasse as contas, ou que tivesse algum momento de Ministério Público, agora nesse sentido de que agravasse a situação, muito pelo contrário. Sempre teve administradores com vocação pelo cuidado do dinheiro público, para fazer com que tudo andasse certo. E acredito que isso é um dos grandes pontos positivos de Ibirubá. Mas eu também, por isso que eu enfatizei a questão de projetos. Quando eu participo de um projeto onde muitas coisas foram projetadas e as coisas aconteceram. É claro que nós sabemos que tem muita coisa. Eu acredito que essa área habitacional, a gente pode fazer um desafio, inclusive, para as empresas. E eu, inclusive, quero felicitar, nesse momento, a Indutar, que eu sei que já tem um projeto futuro de habitacional aí também, para colaborar com o seu quadro de funcionários. Exemplo que a gente vem de outros municípios, que a gente já percebeu isso. E é um desafio que tem que fazer. E quem sabe o poder público, se ele não poder fazer tudo, ele tem que buscar essas parcerias
com as empresas para construir algo nesse sentido. Nós sabemos que quem sabe falta despertar isso em algum momento para as coisas acontecer. Porque as boas intenções não estão só no mundo político, elas estão em todos os nossos segmentos. E a gente tem exemplos aí, principalmente na área do cooperativismo, do tanto que fazem pelo social. Tu vê o nosso Banco Sicredi hoje, que é um banco que tem trabalhado muito no lado social, ajudado as entidades, as comunidades, a exemplo também das outras cooperativas do agronegócio e a própria Coprel da eletrificação rural. Tem colaborado muito com a Coprel, a parceria que desenvolveu com o município na questão da fibra foi decisiva para nós levar essa melhoria para o interior. Então, são pontos muito positivos que, quem sabe, o poder público tem que despertar ainda mais, é o encontro, e levar a proposta e discutir a ideia que as coisas acontecem. Mas, ao longo do tempo, isso tem acontecido. Às vezes mais, outros momentos menos, mas sempre foi decisivo para as coisas acontecerem. Só para lembrar, no passado nós tivemos o prefeito Olavo Stefanello, que foi uma das pessoas que trouxeram aeroporto, trouxeram rádio, trouxeram desenvolvimento em todos os sentidos. A exemplo de tantos que por lá passaram. Ultimamente, quando eu participo das administrações, o metal mecânico despertou lá no governo do Cândido do Valdir, que deu essa grande alavancada que modificou o cenário. Depois com a escola profissionalizante, hoje também participo hoje juntamente nesses anos na vinda do Instituto Federal, que foi uma conquista que começou lá com a escola agrícola e veio vindo e foi construído e que sempre tem colaborado com o desenvolvimento do nosso município. Muito bem, vamos para os abraços aqui, Alberi. O Wagner Oliveira, o vereador Wagner, boa tarde, grande abraço a todos e ao grande líder Alberi. Também a Marisa Krug Guedes, boa tarde, abraço Neco. O Ademir Fernando também, abraço meu amigo Alberi, sempre te apoio e pode contar comigo sempre. Também a Tina Zé Mota, grande Alberi, pessoa do bem. A Ana Salete Spengler, assistindo a Rádio Cidade, meu amigo, que sempre abre a mão em favor do todo, uma pessoa de um grande coração. A Rudinéia Servieri também, uma pessoa de muito caráter e honestidade. João Carlos Dias, grande abraço, pessoa honesta e trabalhador. O Vanderlei, o Vande, boa tarde, meu irmão Alberi, grande pessoa do bem, um político preocupado com nossa comunidade, temos juntos sempre. E também o Francisco Rogério Rebelato, grande abraço ao meu amigo Alberi, grande liderança. Pelos comentários aqui, Alberi, não tem muito o que dizer, além do que tu desperta aí uma confiança, né, muito grande nos teus companheiros e correligionários e todas aquelas pessoas que acreditam no mesmo projeto, né? E tem uma pergunta que a gente faz aqui para todos os pré-candidatos, lideranças partidárias aqui. Muito se fala, Alberi, em projeto, né? Sempre que um político vem aqui no microfone, nós temos este projeto, aquele outro projeto, a gente fez isso e tal. Diante de tudo isso que está colocado no desafio de 2024 para Ibirubá, deixando de lado a questão se eu sou da situação, se eu sou da oposição, né? E tu é uma pessoa que prega por essa questão aí do diálogo em nome de uma coisa muito maior do que bandeiras partidárias, né? Qual seria hoje essa pauta que poderia unificar? E, Alberi, emendando nisso, tu acredita numa possibilidade de consenso eleitoral? Eu não sei se eu acredito, eu sonho com isso. Vamos para uma frase um pouco diferente. Eu sonho com isso. Primeiro, eu quero agradecer a participação de todos aí, grandes lideranças, amigos pessoais, todas as pessoas do bem. E antes, quando eu falei dos nomes do Democratas, que eu era democrata, queria dizer que eu comecei no PFL, depois dos Democratas e hoje dos Republicanos. E tem uma pessoa que eu considero muito, entre tantas que ligaram, mas se manifestaram aí, que é a Rudinéia. É uma pessoa que tem condição, quem sabe, mais do que eu de ser prefeita na nossa sociedade. Porque ela conhece tudo da vida pública, a exemplo do Fux, que é outra pessoa que eu considero que conhece tudo da vida pública, e ela é uma pessoa do bem, a exemplo de tantos que nós temos. E ela é uma pessoa que merece o nosso mérito, a nossa consideração. Eu lamentei quando ela não se elegeu vereadora, ela já foi a vereadora mais votada em um momento do nosso município, uma pessoa de uma capacidade fantástica. Para você, recapitulando a história, o pai dela infelizmente faleceu antes de ser prefeito por aclamação de Ibirubá, porque esse sim ia ser prefeito por aclamação de uma família tão benquista em nossa sociedade. E a Enéia segue o exemplo do pai. E
merece toda a nossa consideração. Mas quando você fala em projeto, eu, por exemplo, o interior, eu vejo que nós evoluímos em questão de calçamento, até alguma coisinha de planejamento de asfalto, mas nós precisamos fazer ainda mais. Nós temos uma carência ainda, porque nós, quando dá uma caída, ou uma seca, ou uma chuvarada, uma coisa assim, nós já corremos atrás dos problemas, e hoje realmente nós temos bastante problema no nosso interior de novo. Sei que o pessoal da Obras ali, a equipe do Canja, do Alemão, tem se esforçado. Hoje o Canja, inclusive, disse: Albeiri, recuperamos todo o Rincão Seco, estava todo mundo de parabéns, agora veio a chuva e estragou. Por quê? Porque não é trabalhos definitivos. Então, o que nós precisamos? Consolidar, e eu vejo que já falei aqui em outra ocasião, comprar um grande equipamento na área de britagem. Não, nós temos um britão de quebra-galho que hoje ajuda lá, mas não resolve o definitivo. Então, nós precisamos criar uma estrutura lá para ter material para botar em todo o nosso interior, com cancha planejada, com rolo, com umidade, fazer uma coisa sólida que vai durar bom tempo, anos. E aí é um princípio de tudo, desafiar os nossos agricultores a fazer não só asfalto, a fazer calçamento, fazer também asfalto, com parceria, exemplo que acontece na cidade, que nós temos uma contribuição de melhorias. É um assunto polêmico, é um assunto que, como o vereador, deu muita discussão, vão cobrar da sociedade. O poder público não tem condição de fazer sozinho, então vão ter a participação da sociedade, dos moradores, dos locatários de terra, porque aí vai valorizar a propriedade, e tu vai ter uma qualidade no teu acesso definitivo. Exemplo que nós temos algumas comunidades com calçamento, mas quem sabe uma camada de asfalto em cima, naquela base. Em alguns momentos também já ir direto para o asfaltamento, é possível. Tem um exemplo aqui no acesso para o Triunfo, aqui no loteamento do Rodrigues, que deu certo, está consolidado, já faz anos que está ali, não deu problema. Então, é um exemplo disso. Isso seria para o interior. E também levar o restante da internet para o interior, que hoje é uma necessidade, que uma carência. O agricultor não quer muita coisa. Ele quer isso, quem sabe, uma patrulha agrícola definitiva que possa atender meio de imediato a todos os agricultores. E quanto à cidade, o grande desafio nosso é habitacional, não tem nem dúvida disso. Tem essa questão que agora, eu não sei exatamente como está essa questão do Minha Casa Minha Vida? Não, do pluvial aí, da questão do saneamento, que parece que a Corsã agora, com esse contrato aí, está com essa nova Corsã agora, que está com essa situação que é para ser resolvida. A questão do lixo também é um problema sempre grave no nosso município, que passa, a administração sai e volta os problemas. Então, nós precisamos incentivar alguém que realmente invista numa empresa do lixo, que desenvolva atividade não só de reciclar, mas também de industrializar o lixo. E eu acredito que tem condição. Eu, uma certa feita, juntamente com o prefeito Abel, estivemos em São Paulo, onde um grupo chinês, na época, já se colocava à disposição de desenvolver um projeto. É bem verdade que para isso precisa ter matéria-prima o suficiente também. Aí fazer parceria através da Maja com os demais municípios para buscar essa solidez. Tem essa questão que o Camargo levanta antes, que é muito importante, que é a questão de nós realmente construir um parque de eventos para o nosso município. Nós precisamos disso, é uma carência. Eu tenho a maneira, eu sei que com a parceria nós construiríamos isso, com as empresas, com as cooperativas e com o poder público também, buscar junto à bancada gaúcha recursos nesse sentido. Então, são as principais demandas do nosso município. E dar sequência à questão da nossa saúde, melhorar ainda mais, porque nós temos uma boa saúde, mas ainda temos problemas. Nós precisamos cada vez mais dar sustentar com o nosso hospital. É bem verdade que também precisamos ressaltar que ao longo dos últimos anos o município tem colocado muito recurso lá, mas quem sabe ainda não é o suficiente. Mas nós também temos que saber que nós não podemos também aportar dinheiro, porque vai faltar nas outras rúbricas. A gente tem que ter bem presente isso. Mas o principal desafio é fazer com que as entidades, a sociedade se una e fale a mesma língua. Porque hoje, infelizmente, a política partidária, em alguns momentos, um quer destruir o que o outro faz. E isso não é saudável. O principal desafio, o principal projeto meu, se eu for chegar ao executivo, é fazer com que todos vistam a camisa do município, porque eu, se eu for prefeito, eu não vou ter mais intenção de me reeleger. Eu acredito que a reeleição, e hoje está tramitando, porque eu sei, um projeto de, quem sabe, não ter mais reeleição e, quem sabe, um projeto de
5 anos, 6 anos, e que seria o ideal. Por isso que muito se fala em projeto, mas eu ressalto mais vezes. Eu participo de um grupo político que projetou e que fez as coisas acontecer. Mas nós podemos fazer ainda mais, especialmente pelo potencial que temos. E o desafio é esse, fazer com que o dinheiro público seja bem valorizado. Nós temos um bom orçamento, priorizar as carências, as dificuldades e fazer o prefeito, ele tem que também, e é um desafio que se eu chegar lá eu quero ter, é de montar uma equipe tal que cada secretaria, que o prefeito, que o secretário de tal pasta, ele seja o prefeito da pasta. O prefeito não precisa, ele tem que estar dando as diretrizes a todo momento, ele tem que ter pessoas que realmente são o prefeito da pasta. Não é nenhum demérito os que por lá passaram, os que lá estão, mas é um desafio que tem que ser feito a pessoa que assumir a pasta, que ela vai ter que prestar conta para o prefeito, manter as diretrizes que o prefeito tem, mas fazer o seu planejamento da pasta de acordo com o orçamento, é bem claro isso também, mas que o prefeito não precisa estar se preocupando com os detalhes, ele tem que ter pessoas que realmente façam as coisas acontecer como se fosse o prefeito daquela pasta, tanto da educação, como da habitação, como de qualquer segmento da prefeitura. Alberi, vamos agora para os detalhes aí. Como é que está a organização do Republicanos? Nós tivemos uma mudança, né, na legislação eleitoral para essa eleição. Nós teremos de candidatos, né, nesta eleição, só poderão ter aí o número de cadeiras em disputa mais um, né? Então, no caso de Ibirubá, são 12 candidatos por partido político, né? E aí, desses 12 candidatos, ainda a obrigatoriedade de 30% serem mulheres, aí são 4 mulheres, né? Então, como que tá isso hoje dentro do Republicanos? Vai ter briga ali, porque a gente tem visto o pessoal se manifestar, um monte de gente já se colocando à disposição como pré-candidato a vereador, né? Como é que vai se organizar essa matemática interna para garantir que o partido tenha uma boa representatividade na Câmara? E se é a estratégia do partido ampliar o número de vereadores do Republicanos? Hoje o Republicanos tem 3 vereadores, né, na Câmara de Vereadores, né? Na verdade, isso é um desafio de cada partido melhorar seu quadro de eleitos. Mas isso aí também respeitando a todos. Eu acredito que o Republicano tem bons nomes, sim. Essa questão do percentual, 1 homem, 1 mulher. 4 homens, 2 mulheres. 3 homens, 1 mulher. Então, quer dizer, passou dos 13 e alguma coisa já é 2 mulheres. Então, esse é um desafio importante. É um espaço que se abriu através da lei. Isso vale e vice-versa também, né, se fosse o caso. Então, sempre preocupante, porque, infelizmente, ainda as mulheres parece que não despertou tanto isso. É bem verdade que Ibirubá está de parabéns nesse sentido, que nós temos 7 mulheres eleitas hoje, né, e muitas lideranças construídas através desses nomes. Então, eu acredito que cada partido vai ter e nós não vai ser diferente. Nós temos bons nomes, algumas filiações estão acontecendo, é um momento de filiações também. E muito se fala na janela, né? A janela é só para quem é eleito, né? Quem não está eleito pode trocar de partido a qualquer momento, quiser, não tem problema nenhum. Só para ser candidato, daí também tem esse limite, né? Alberi, tem uma lenda que reza aqui em Ibirubá de que as tribunas da Câmara de Vereador nunca mais foram as mesmas depois do Alberi e do Tuta Rebelato, né? Cada um posicionado no seu lado da história, né? E que deu belas discussões em plenário, sempre com respeito, sempre com muita dignidade, né? Mas sem deixar de lado a dureza necessária no momento que tem que ser duro e tudo mais, né? Em o Alberi sendo o candidato e o Tuta sendo o candidato do MDB, a gente vai ter esse debate aflorado aí entre 2 candidaturas majoritárias. Vai ser a primeira vez isso ou já aconteceu? Não, vai ser, na majoritária seria a primeira vez, né? Bem verdade que nós tivemos grandes embates lá, eu e o Silvestre Antônio. Se eu sou o Alberi Antônio, ele é o Silvestre Antônio, né? Então, mas eu e o Tuta, realmente, nós, com todo respeito aos que estão lá, mas nós aumentávamos o ibope da Câmara, sempre, né, para as nossas discussões, que é bem verdade, cada um no seu campo de ideias e sempre defendendo seu ponto de vista, mas nós realmente, em muitos debates acalorados e aflorados lá, nós fazia coisa tremer lá naquela Câmara de Vereadores, e hoje a gente encontra pessoas na rua que realmente
sentem essa falta. Não sei se será tão saudável assim, né? Mas a gente imagina que agradou bastante a um público razoável aí que tem saudade disso. Mas aquilo já fez parte do passado. Acredito que se nós for candidato, provavelmente vai acontecer alguns, né, debates e possa acontecer alguns momentos acalorados, quem sabe, mas hoje a gente sempre teve um bom entendimento e hoje, quem sabe, até possamos unir forças em favor de uma causa maior, porque o Tuta, na eleição passada, a gente tinha conversado e ele já estava propício, inclusive, nessa ideia de uma proposta maior, e que hoje também se discute a nível de direção do próprio MDB e outros partidos essa ideia. A gente não sabe se vai se consolidar, é bem difícil, a gente tem conversado e eu tenho pessoalmente procurado e sempre que possível manifesta essa opinião e tenho suado bem nessas pessoas e quem sabe possa ser construído isso. Mas se não acontecer, cada um vai defender a sua camisa, sua bandeira, né, e seus ideais, suas ideias, para as coisas sempre para o bem da sociedade ibirubense. E Alberi, não saindo a candidatura majoritária, o Alberi estará também à disposição para disputar uma vaga na Câmara de Vereadores? Não, isso está descartado pelo seguinte, eu acho que a minha participação como vereador, eu não nego que eu gostei muito de ser vereador, tive a oportunidade de participar da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul por várias ocasiões, na direção inclusive, e aquilo me ajudou muito, eu aprendi muito com aquilo. E sempre digo para os vereadores, não percam a oportunidade de participar de eventos, de cursos. Eu ouvi os maiores tribunos desse país, e os maiores professores, tanto do Tribunal de Contas como da área jurídica, desembargadores, eu aprendi muito. Se tu pedir minha escolaridade, eu sou praticamente um analfabeto, eu não tenho curso superior, não tenho nada. Mas a escola da vida me ensinou muito e graças a essa oportunidade que a Câmara de Vereadores me ofereceu. Eu respeito quem não passou pela Câmara e que queira participar de uma majoritária, mas eu acredito que a Câmara de Vereadores é o alicerce para te chegar no Executivo, para te saber como funciona as leis, como uma administração pública, que ali é uma escola que só não aprende quem não quer. Tu tem todas as oportunidades, troca de conhecimentos com líderes de todo o estado, do país. Eu tive oportunidade em seminários nacionais, vários, né? Então é um grande aprendizado. Eu para a Câmara não voltaria, até em respeito a pessoas que eu convidei para participar. Eu posso citar o seu Lírio Schweig, que é uma pessoa que eu considero muito, a própria Rudinéia, o Maninho, mais atrás o próprio Vande, outros tantos, o Marcos, que concorreu, tantas pessoas que participam do nosso grupo político, inclusive do próprio Partido Progressista, que a gente sempre trabalhou junto nessa construção. Então, acredito que não teria a mínima condição de voltar, roubar espaço dessas pessoas, ou quem sabe atrapalhar uma eleição de alguém, só por um propósito de voltar para a Câmara de Vereadores. Não, isso não. Se eu puder contribuir na majoritária, ótimo. Se eu puder contribuir numa construção maior, como eu falei antes, melhor ainda. Mas na Câmara de Vereadores, tenho saudade, gostei muito de estar lá, mas não voltaria. Alberi, vamos agora dar uma polemizada, né? Porque nem tudo são flores aqui, né? Nem tudo são flores. Deixa eu trazer alguns elementos que foi brotando aqui nas entrevistas que a gente foi fazendo e aí até para entender um pouquinho todas essas questões, né? A gente teve, Alberi, o PL até ontem na Aliança do Frentão, né? Ocupando inclusive secretarias, né? Dentro do governo e tudo mais, né? E aí, a partir desse movimento aí que é construído e de uma proximidade com o MDB, né, uma aliança que seria natural, digamos assim, entre o PL e os republicanos, até porque foram os dois campos bolsonaristas de Ibirubá, né? Então todo mundo sabe que a votação que o Bolsonaro fez aqui em Ibirubá é muito por conta da militância do prefeito Abel também, né? Assim como do PL, de outras forças que não queriam a vitória do Lula para a presidência, né? E setores econômicos também, do próprio agro e tudo mais, né? Então essa força bolsonarista, hoje ela acabou se dividindo, né? Então os republicanos
permanece ali, né, como uma das forças motoras, digamos assim, do frentão, junto com o Progressistas, que também votou no Bolsonaro, que também apoiou o Bolsonaro, né, e junto com o Partido dos Trabalhadores, né? Então este campo fica ali. E do outro lado, o PL, né, numa proximidade tática e eleitoral com o MDB, e tendo também aí, mesmo com alguma resistência, tendo a unidade popular como um todo, né? Que nós temos aí, além do MDB, o PDT e o PSB neste grupo ali, formando então o campo da chamada oposição, né? E aí, até então é o que parece estar colocado no cenário, né? Tu acha que isso pode mudar, que possa vir a ter 3 chapas? Tu acha que não, que está colocado como está, agora é definir só os nomes e é isso que está aí? O Republicanos ainda tem portas abertas para conversar, já conversou com o PL, tu falou daí de uma conversa com o PL, eu queria entender se é uma conversa do Alberil, é uma conversa do partido visando aí a política de alianças, né? Existe esse movimento ainda, pode acontecer ali na frente do PL sair, deixar o MDB sozinho e compor com esse grupo, porque até então, entendendo, seria o mais natural, né, do ponto de vista ideológico, por conta de todos os movimentos que foram feitos. Não sei se fiz muita confusão aqui na minha pergunta. Não, deu para entender. Na verdade, eu acho que tudo ainda está sendo construído, não tem nada consolidado. Nada é consolidado. E nem essa aliança do... Eu não posso responder por eles, mas pela minha experiência, eu posso dizer o seguinte: não está consolidado nada. PL com o MDB não está consolidado. Como também as dificuldades. Vamos analisar o quadro, então. É polêmico, vamos analisar. Como é que fica uma situação se o PL não aceita de jeito nenhum o Partido dos Trabalhadores? Também, como é que fica o PSB, que é do partido do vice-presidente, que é de esquerda? Como é que foi? O PDT, historicamente, não foi de direita, né? O PDT sempre foi um partido antagônico à direita. Brizola, e ao longo da história, é inegável isso. Então, quer dizer, se isso é fato que, se isso acontecer, vai ser por interesse, não por ideologia. Tem que deixar bem claro isso. A aproximação natural seria do PL com o PP, ou com o PMDB sozinho, porque o PMDB hoje é de centro-direita, também foi quando ali existia Arena e MDB, o MDB era mais que a esquerda. Era mais esquerda. Se tinha alguém que era esquerda, era o MDB, não era o PDS nem a Arena. Então, começa por aí. Então, se o PL é extrema-direita hoje, depois do PL é o PP, né? Seria um caminho natural isso acontecer. Como não está acontecendo, não sei por que razões, ou de repente por falta de conversar, de você buscar um entendimento, eu não sei, mas sei que está hoje criada essa situação que você coloca muito bem aí, que hoje é o que se ouve na sociedade, exatamente isso aí. Mas isso não impede nada de ser construído outro tipo de aliança. Essa questão de 3 chapas é possível, não acredito que aconteça, mas hoje está bem possível acontecer isso. Justamente pelo que eu acabei de dizer aqui. Se o MDB está aliado a alguns partidos que teoricamente são de esquerda, eu digo teoricamente porque hoje não... se tu vai analisar, com todo respeito, meu amigo Mauro, que até ontem era presidente do PL, se ele estivesse aqui, eu diria para ele, há poucos anos atrás, ele era bem de esquerda, ele era do Lula. Uhum. Essa que é a verdade. Se ele estiver me ouvindo, quiser ficar bravo, pode ficar, é um direito dele. Mas essa que é a verdade. Então, quer dizer, hoje ele é do PL. O companheiro dele, o Xerini, acompanha o líder dele, tá? São circunstâncias, todos têm direito de time, que é difícil, o pessoal muda, mas de agremiação política partidária, então eu vejo muitos exemplos aí. Mas não deveria, né? Porque a política é aquilo que tu acredita. Não, mas às vezes a mesma coisa que eu te digo assim, no caso teu, né, Alberi, tu vem de uma história que não foi tu que mudou de partido, não. Foi o partido que foi se transformando, isso, né? Então, do PFL virou DEM, né? Mas que não mudou nada, continuou, ninguém se desfiliou para se filiar em outro partido, teve, né? E agora, daí foi ali com aquela fusão que teve, isso, daí do DEM com o União Brasil, que daí a opção foi ir para o Republicanos. Na verdade, é mais ou menos isso, mas sempre procurei manter o mesmo trilho que a gente para ser da mesma linha. Então, tu se considera uma pessoa extrema? Não, eu não sou extremista de maneira. Eu acho que o extremismo é um atrapalho.
Se eu posso estar desagradando, mas eu sempre tive opinião e não fujo das minhas respostas. Eu acho que o extremismo é um atrapalho, porque nada que é extremo é bom. A gente tem que... A construção, eu considero que o maior mérito meu e do Abel, e sempre tenho dito que eu acho que mais do Abel do que meu, que foi quando chegou próximo às eleições passadas, na verdade, todos queriam estar conosco. Porque nós abrimos espaço, aceitamos os recursos que o MDB, no caso, que era o partido nosso adversário, que concorreu contra nós, juntamente com o Democratas, no caso com a Nelson e com o Rogério, e o próprio Democratas aportou recursos através de emendas parlamentares no nosso governo, e nós tivemos um entendimento que propiciou acontecer isso. E isso é fato, porque eu tenho comprovação de líderes, especialmente do MDB, que nos procuraram com essa ideia. E não aconteceu por circunstância, quem sabe por erro próprio nosso, na hora de administrar a composição da eleição. Mas eu acredito que isso foi uma grande construção. Por isso que o extremismo é respeitado. Tem que respeitar quem pensa diferente, mas ele não é saudável. Tanto é que hoje... Por que tem pessoas que odeiam um, odeiam o outro? Essa palavra não devia soar nunca no entendimento de sociedade. E esse é o fato. A gente sabe que as pessoas... No passado, em Birubá, aqui, tinha liderança que não sentavam no mesmo restaurante, que não sentavam, não participavam do mesmo evento. Praticamente, se participavam, estavam de um lado ou do outro. Isso foi amenizando, com o passar dos anos, praticamente inexistiu. E hoje criou-se de novo, não por vontade local, mas pelo fato da eleição nacional federal, né? Criou-se de novo isso aí. Mas as pessoas são as mesmas. Tu acha que isso vai ter um peso na eleição municipal? Pode ter. Positivo ou negativo? Eu não sei se o vencedor vai ser positivo, para o perdedor vai ser negativo, né? Mas eu vejo que isso não é bom, porque as pessoas são as mesmas. Eu, por exemplo, eu não compactuo de muita coisa do governo do PT, hoje do Lula, mas eu tenho que respeitar que ele é o presidente da República, até que, segundo a ordem, o homem é o presidente. Então, não adianta, é que nem... Eu fui vereador quando o Lula era prefeito, ele era o prefeito. Se eu gostava, às vezes eu discutia algumas atitudes administrativas dele que eu não gostava, ia para a tribuna e questionava e tal. Mas no teu papel de vereador. Mas eu sempre respeitei ele, como ele era um mandatário e não tem uma mancha na administração dele, como nenhum, que eu falei antes, não tem. Então, hoje, se eu fosse prefeito, um desafio nosso, que sempre foi falado e nunca aconteceu, de fato, é um conselho político. Os meus primeiros convidados para ser conselho político seriam os ex-prefeitos. O Lula estivesse aqui, o Canes, que mora aqui, o Carlos Iane, o Fux, que eu acho que é os que estão mais... Fora isso, tem que pensar aí, mas tem o Gunnar, que mora longe daqui, mas, afinal de contas, os primeiros que teriam que ser convidados, porque eles têm competência, eles têm conhecimento, entendem de vida pública, são pessoas que possam harmoniar no grupo, possam colaborar com a administração para ter cada vez mais êxito e dar credibilidade para a administração, tocar o que, às vezes, o prefeito propõe, que às vezes é uma matéria um pouco polêmica, mas com a colaboração num conselho dessa natureza, as coisas iam acontecer. Vou dar mais uns abraços aqui, não, tá certo. Mais uns abraços. Abel Grave, né, tá dando entrevista em outra emissora aqui, mas tá ligado na entrevista aqui, né, meu irmão, um grande abraço, um grande líder e um excelente ser humano, diz o Abel aqui. Obrigado. O Antônio Carlos Urnal, grande liderança com reconhecimento da comunidade urbana e rural e com experiência como poucos. Também aqui o Rogério Marisa Oliveira, baita liderança, meu amigo Alberi, pessoa de caráter e palavra. Um abraço. O José Arthur Deckman deve ser. Ele diz assim, pessoa humilde com uma ampla visão em termos sociais e político. Tem no seu alicerce muito bem formado, muita força e fé. Abraço. O Marcos Reimer também aqui mandando um abraço. O Evandro Moita, deve ser. Esse é o Taura, grande pessoa e amigo. E o Luciano Guintz é o bem colocado. Pessoal que muda de partido é também, na minha opinião, somente por interesse próprio. A Maria Reicher também, grande abraço ao meu amigo. Bastante comentários aqui, Alberi, depois tu pode ler todos eles aí e responder aí. A gente vê aí sempre que
a interação aqui nas nossas transmissões. Eu preciso dar um recado, viu? A sinaleira da Mauá com a General Osório, o pessoal tomar cuidado ali, tem um ônibus estragado no meio da pista, então vai com calma ali que o pessoal está orientando, né? Aliás, a questão do trânsito também, né, Alberi? É uma coisa que já foi feita audiência pública, já tem debate na sociedade, já tem até um tal de engenheiro de tráfego aí estudando as situações, né? E a gente percebe que a nossa frota de veículos hoje é maior que o nosso número de habitantes. Nós temos mais veículos em Ibirubá, emplacados em Ibirubá, do que habitantes, né? Nascidos aqui. Então eu queria ouvir também sobre essa questão do trânsito, como é que tu encara isso, qual é o desafio para o município nessa questão do trânsito? Primeiro dizer que o João Deckman está no exterior, no exterior, ele não está em Ibirubá, ele está no exterior, bem longe daqui. Agradecer todas as manifestações de apoio e de carinho aí, e dizer que essa questão do trânsito, realmente, eu fiquei feliz esse dia atrás, quando, inclusive, me apresentaram um engenheiro de tráfego, e me chamou a atenção porque isso é importante, às vezes vem com uma visão diferente e com muito conhecimento, né, possa colaborar. É um problema grave, mas um bom problema, porque se nós temos mais carro lotado do que população, imagina que está tendo uma boa arrecadação de IPVA. E o IPVA, 50% é do município. Então, quer dizer que Ibirubá é um município pujante para ter tudo isso, né? Confirma tudo o que eu falei antes. Mas realmente tem uma dificuldade grande de trânsito. O vereador Fux sempre teve essa preocupação e muitas ideias também nesse sentido. Eu vejo que algumas coisas pequenas que já poderiam mudar, eu tenho discutido ali no nosso calçadão, que a gente falava que na verdade não é calçadão, mas foi tido como calçadão quando foi colocado os pavés. De um lado ele tem uma calçada de 2 metros alguma coisa, e na outra tem bem maior. Então quer dizer que daqui a pouco, na época que foi feito, aquilo era bonito, era bom visual, era necessidade momentânea. Hoje, quem sabe, tem que tirar aqueles canteiros, tem que diminuir aquele espaço para propiciar que realmente se consolide, melhore aquele lado esquerdo. São pequenos detalhes, né? Mas que realmente temos que fazer, sim, quem sabe criar espaços para estacionamento particular, alguma coisa nesse sentido, incentivar, quem sabe, alguém até construir um prédio ou alguma coisa nesse sentido aí. Mas realmente Ibirubá tem momentos que tu não consegue estacionar. A questão de educação também, e eu mesmo me policio. Quando eu estava na prefeitura, eu saía da prefeitura para ir no Banrisul, em vez de ir de a pé, que dá 3 quadras, eu ia de carro. E eu chegava lá, tinha que voltar quase na prefeitura para estacionar de novo. Então, são situações de educar o pessoal do comércio também, para não estacionar na frente do estabelecimento do outro, ou vice-versa, né, que acontece bastante isso. Então, são situações que tem que ser resolvidas. Essa da questão que antes nós estávamos falando de projeto, e essa é uma grande dificuldade que nós temos, sim. E Ibirubá, quem sabe, não sei se perde algum recurso por isso, mas dificulta o acesso às lojas, às próprias instituições financeiras, aí, né? Muito grave esse problema. A gente, por mais que a gente tenha... Mas é um problema bom. Por mais que a gente tenha uma cidade desenvolvida, né, existem problemas, né, Alberi, no cotidiano, que vão se apresentando no cotidiano, que não é nenhuma questão de previsibilidade, né? É uma questão que o problema acontece ali, daí tu precisa dar conta a partir desse problema eu preciso buscar uma solução para resolver isso, né? E o Andrei sempre fala aqui, né, que a gente tem como prática aqui na redação, a gente não vai atrás do problema, né? Se o problema chega, a gente tem que ir atrás da solução dele, né? Certo. Esse é o nosso papel, Ibirubá foi uma cidade que ela foi sendo construída, não foi planejada. Exato. Então, quer dizer, ela foi acontecendo e foi crescendo e os bairros foram surgindo. E agora, não seria a hora, Alberi, aonde a gente chegou agora, não é a hora de nós planejar a cidade? Por exemplo, quando eu estou falando isso porque tem algumas demandas que a gente até não dá tanta importância e deveria dar. Por exemplo, existe um grande movimento aqui em Ibirubá para tornar ali o chamado Potreiro do Gabi, né,
uma área de preservação e uma área de lazer, uma área, né, que fique ali preservada, né, porque a gente sabe que o crescimento da cidade ele vai acontecer naturalmente, não tem mais o que nós fazer. Nós vamos ter que ampliar a área urbana da cidade para fazer mais casa, para fazer mais loteamento, para fazer mais prédio, para fazer mais tudo. Mas essas áreas que estão aí, que têm um papel ambiental e um papel histórico também, porque a gente está falando do primeiro morador de Birubá, a gente não está falando de qualquer pessoa, né? Será que eu não me lembro dessa pauta estar na mesa da Prefeitura Municipal para pensar em algum tipo de desenvolvimento? Não precisa ser para hoje, não precisa ser para amanhã. A gente sabe que talvez vá muito dinheiro ali para conseguir dar conta, mas a gente está investindo 3 milhões na praça central da cidade, 2 milhões lá no aterro sanitário, que são questões importantes, né? Será que a gente não tem a capacidade de buscar 5 milhões, sei lá quantos milhões, para transformar o potreiro do Gabi ali, como é carinhosamente chamado, num espaço de preservação ambiental, onde a gente possa ir lá, ter lá uns açudes, ter lá uns lagos, ter lá um espaço para caminhar, um espaço para passar com a família no domingo, né? Um parque municipal. É um parque diferente, não seria um parque de exposições, mas um parque ecológico, digamos assim, né? Como nós temos aqui. Como o Panambi tem no meio da cidade lá. Na verdade, a Júlio Rosa causou muita polêmica nesse sentido. Mas eu acredito que era uma obra importante, necessária, porque ela vai acabar desafogando. Por isso que o Camargo ressalta antes que não está todo completo ainda a Júlio Rosa, porque esses acessos a Júlio Rosa, que aí vão colaborar, e ontem ainda eu vi um empresário dizendo, eu estou chateado que a Júlio Rosa hoje está interrompida por causa da atividade que vai ter lá, porque o meu acesso agora é para lá. Então esse era o intuito da Júlio Rosa, criar essa alternativa de fluxo ali, importante para desafogar o trânsito do nosso município, e vai ainda mais quando todas as ligações tiver com mais qualidade para chegar lá embaixo. Mas realmente o ressalta bem, aquele patrimônio municipal, local ali, ele tem que ser mantido. Eu acho que o que foi para avançar agora aconteceu. A partir daí, o mato do Gabi, especialmente, ele tem que ter um certo, digamos, um tombamento por parte do município para preservar aquilo ali, para não correr o risco daquilo um dia inexistir. É muito preocupante isso, porque é um cartão postal do município, aquilo ali, é inegável isso. Todo cidadão tem orgulho daquilo ali, dizer que aquilo é de Birubá. É importante e é um desafio também. A questão de recurso, você fala esses números aí, é um número significativo, e realmente para acontecer uma obra grandiosa, ele precisa de recurso. Mas aí vem de novo, tu tem um bom projeto, tu defende uma ideia, principalmente que está hoje em voga essa questão ecológica, buscar recursos nesse sentido, e provar por A mais B que realmente é merecedor, que precisa, e que é um destaque, pode ser um ponto, inclusive, turístico no futuro, agora já é, mas pode ser analisado e criado uma ideia muito grandiosa nesse sentido. Alberi, a gente precisa encerrar aqui a nossa entrevista e eu queria te pedir ainda, antes da gente finalizar, a gente pediu para todos os dirigentes e pré-candidatos que vieram aqui trazerem essa reflexão. Eu queria que tu colocasse aqui qual seria assim uma síntese da tua disponibilidade como pré-candidato para Ibirubá, né? Uma síntese assim do que tu acredita que é essa missão de ser ou candidato a prefeito, ou candidato a vice-prefeito, ou seja lá o espaço que tu vai ocupar, né? Qual que é o teu olhar, assim, eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para construir algo maior para Ibirubá. Sempre foi o meu desafio. Eu sempre, como vereador, fui polêmico, fui guerreiro, mas nunca fugi, nunca votei um projeto que não viesse de encontro à nossa sociedade. Jamais votei por ideologia ou para ser contra um projeto de prefeitos por satisfazer um grupo ou para ser contrário. Jamais. O meu intuito sempre foi de construir algo maior. A minha intenção, e sempre disse e vou dizer mais uma vez, se eu conseguir lograr êxito que as cabeças pensantes da sociedade, tanto política como administrativa de todos os segmentos, conseguisse traçar um rumo só, pensar
desprovido de vaidade, de fazer com que realmente nós vamos sentar e vamos projetar Ibirubá para 10, 20 anos, que seria o objetivo de qualquer administração pública ou de qualquer segmento, aí eu vou me considerar realizado, eu vou me considerar, quem sabe, o idealizador dessa ideia, e aí eu vou estar com a minha missão de vida cumprida. Aí eu posso ir cuidar do meu Tarso Egídio, da Maria Cristina, da minha filha, das minhas filhas, do meu neto, que aí a minha missão de vida está cumprida aqui. Como cidadão, como vereador, como vice-prefeito, que já fui, e agradecido sempre às pessoas que me apoiaram. Então, quer dizer, deixar bem claro isso. Eu tenho meu propósito, tenho minhas aspirações, mas eu não vou impedir nada para dizer, não, mas para isso acontecer, eu tenho que estar à testa. Jamais. Eu nunca tive essa intenção e busco o espaço, porque se não tiver o entendimento, então eu gostaria de ser o que depois eleito, eu ia buscar esse entendimento. O meu propósito também, em eleito, aí eu vou procurar todas essas pessoas, as entidades, partidos políticos, para construir isso pós-eleição. Mas eu acredito que o momento ainda é de construção e que, se possa acontecer isso, eu vou ser o cara politicamente mais feliz de Ibirubá. Muito bem, Alberi. Quero agradecer aqui a tua presença imensamente. A gente tem ainda o PSB, ainda, né, mais um convidado que vai estar participando conosco aqui na próxima semana. E aí a gente encerra, né, essa romaria que a gente fez com todos os partidos políticos aqui de Ibirubá. Né, e aí a gente vai dar uma circulada também na região, 15 de novembro, Selba, Tapera, para também trazer esse olhar da região sobre os seus municípios. E aí depois começa para valer, daí, porque daí começa a eleição. A gente está começando a se organizar aqui para pedir autorização, então, para o TRE e para a Justiça Eleitoral aqui, para nós realizarmos o debate também entre os candidatos a prefeito, né, e fazermos o nosso papel enquanto jornalista, que é dar os elementos para a população fazer a sua escolha. Alberi, a palavra final é tua. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que a Rádio Cidade me proporciona, e agradecer a todas as manifestações que aconteceu aqui hoje. Eu estou feliz de estar aqui. Acredito que me sinto preparado para conduzir os destinos do município, se isso um dia acontecer. E quero dizer para a sociedade ibirubense que podem acreditar em mim, que quando eu falo é de coração. As pessoas que convivem comigo, me conhecem, sabem do que eu estou falando, sabem da minha índole, sabem do berço que eu tenho. Mas muito agradecido a tudo que eu já tive a oportunidade de viver nessa minha vida pública, e dizer, se eu não estiver ocupando nenhum cargo, eu vou ser a mesma pessoa de sempre com minha opinião, e sempre que precisar de mim, bater na minha porta, do meu jeito, das minhas possibilidades, eu sempre estou pronto para colaborar. Um grande abraço e o agradecimento sempre à sociedade ibirubense por tudo que me oportunizou. Muito bem, Alberi. Vamos